E aí, pessoal, tudo certo? Voltamos aí com mais um Formiga na Tela. Dessa vez a gente vai falar de mais uma das grandes obras do polêmico diretor Roman Polanski. Agora vamos falar de O Inquilino. Pague o aluguel! A dead woman's vacant apartment is waiting for the tenant. Bom, esse aqui na verdade é o terceiro filme que estamos fazendo um vídeo aqui, né, dentro do Formiga. A gente já falou de Bebê de Rosemary, falamos de Chinatown até mais recentemente. E quando eu falo diretor polêmico, porque realmente não só pelos filmes, né, pelas temáticas, mas ele na vida pessoal é uma pessoa bem polêmica também, né, o Roman Polanski. Enfim, tem muita história aí, né? Mas eu não sei o que você acha, né, Gustavo? Já de início, a gente vai falar um pouco do Inquilino, desse filme de 76. Para mim, é uma das grandes obras dele, né, sem dúvida, e foi ótimo poder rever isso aí agora, né, nesses dias, porque é um filme que tem muitas camadas, né, assim, talvez um dos filmes mais complexos, né, que ele já fez, assim, tem muita subjetividade, né, muito simbolismo nesse filme, que talvez até eu precise rever novamente para poder captar mais coisas, mais mensagens do que ele realmente já passa, né? E é um filme impressionante, né? Acho que ele traz muita coisa para a gente poder conversar aqui. Talvez seja até melhor eu falar um pouco da sinopse para quem ainda não conhece o Inquilino. Talvez desses três filmes, né, do Roman Polanski, ou até pensando no Pianista, né, que é mais recente, ele seja menos conhecido, mas ele é tão impactante quanto. É o filme que fecha a trilogia do apartamento, né, denominada trilogia do apartamento, né, começando com Repulso ao Sexo, Bebê de Rosemary e O Inquilino. Bom, mas para quem não conhece o Inquilino, né, o Inquilino, ele inclusive, o personagem principal é interpretado pelo próprio Polanski. Pouco, né, apareceu na sua filmografia, né, como um ator, né, mas nesse ele é o personagem principal, né, que é o chamado de Trelkovsky, né, ele é sempre chamado pelo sobrenome, né, e, assim, de uma forma bem básica, ele é uma pessoa, né, que a gente não conhece tanto da história dele, mas ele é uma pessoa que muda para um apartamento após a morte, né, de uma inquilina, e enquanto ele vai tentando criar conexões aí com os moradores do seu prédio, de alguma forma ele vai alterando um pouco a sua forma de ser, né? Começa a imaginar uma conspiração organizada pelos seus vizinhos, e aí tem muita coisa, né, que vai acontecendo, que você pode pensar em paranoia, em loucura também, que vai acontecendo com o próprio Trelkovsky. E aí, assim, claro, né, a gente vai falar um pouco de spoiler sobre o filme, porque o filme já é um filme antigo, mas tem muita coisa pra gente falar e muita coisa pra gente explorar. Não, realmente, esse daí é um dos filmaços do Polanski. A revisão que eu fiz agora, quando nós decidimos por essa pauta, nossa, me fez muito bem, porque eu já gostava do filme antes, e com essa revisão, nossa, ele aumentou, assim, ele se elevou muito, principalmente por conta da cadência do filme. Ele tem um ritmo interessantíssimo, né, porque ele tem uma escalada que, quando você se dá conta, já tá tudo uma loucura, né? Não tem um momento específico que você fala, nossa, o filme ficou louco. Quando você se dá conta, como espectador, que o filme ficou maluco, muita coisa louca já aconteceu antes, né? Só que você foi sendo levado. É um filme muito, muito imersivo nesse sentido. Isso é muito interessante. A começar já pela cena inicial dos créditos, onde fica mostrando as janelas daquele tipo... Não chega a ser um cortiço, mas é quase como se fosse, né? Porque o prédio onde ele vai alugar é um daqueles prédios antigos que, assim, o banheiro é compartilhado e fica do lado de fora. E, assim, o início, essa cena inicial, para mim, assim, agora que eu revi, porque eu só tinha assistido o filme uma vez, mesmo que eu tenha gostado bastante, do Polanski, os que eu mais revejo sempre é Repulso ao Sexo e Bebê de Rosemary. São esses filmes que a cada 2 anos, pelo menos, eu costumo reassistir. O Inquilino, curiosamente, eu só vi uma vez, e mesmo tendo gostado, fiquei naquela uma vez. Só agora eu revi. E, nossa, aquela cena inicial é maravilhosa. Primeiro que ela é muito bem filmada, né? Ela tem um pacing, né? Ela tem um timing, ela tem um movimento interessantíssimo. E ela funciona quase como um panóptico de Foucault, só que reverso, né? Porque o panóptico de Foucault, você tem lá o centro, um observador, que ele pode observar tudo à sua volta, né?
E já aqui é um pouco contrário, porque aqui o observado ele está no meio, não é o vigia. Só que todo o resto são vigias. Então é um panótipo aí ao contrário muito interessante, porque o filme é muito sobre isso, né? Muito sobre essa questão dessa pressão social que o protagonista sofre. O Paulo falou, né? Nós conhecemos ele por Trelkovsky, né? O sobrenome dele, nunca é mencionado o primeiro nome, porque de fato ele é um cara que ele começa muito sem personalidade. Só que isso não como um personagem mal escrito, é proposital ele não ter uma personalidade forte, ele ser um personagem pequeno fisicamente, né? Curioso, né? Você falou do próprio Polanski interpretá-lo, serve tanto por ser um filme que parece ser muito pessoal, né, para o Polanski, tanto é que assim, é um filme que ele faz após aquele caso da Sharon Tate, né, enfim, aquela violência extrema. Então imagina o psicológico desse cara como deve estar, e ele decidir atuar nesse filme, que não é uma atuação fácil, né, uma atuação que poderia facilmente cair no ridículo, né, cair no cômico involuntário, mas não. E fisicamente ele combina com o personagem, né, porque ele sempre está pequeno perto dos cenários, ele sempre está pequeno perto dos outros personagens. Então os personagens em volta, eles também são muito interessantes. Você pega a própria Isabella Gianni, que ela faz a personagem da Stella, eu não sei se ela é uma atriz muito alta nem nada, mas ela parece gigante perto dele, né? O senhorio, né, do prédio também, né, interpretado pelo Melvin Douglas, o Messiezi, ele parece um gigantesco também. Quando ele fala com o Trelkovsky, ele sempre está olhando de cima para baixo, né, para ele. Então, cada bronca dele no Trelkovsky, mesmo que seja uma bronca ainda, tipo, ok, né, ele não é tão enérgico assim, mas ele parece um muro, né, diante dele. Somado isso a toda aquela mise-en-scène do prédio, né, enquanto ele vai olhando para cima, enfim, tudo parece que está acima desse personagem, né? Tanto fisicamente, o posicionamento dos atores, quanto a mise-en-scène, a composição junto com o cenário. Puxa, é fenomenal. E só uma correçãozinha na sinopse que você falou, que ele procura o apartamento depois da morte da antiga inquilina. Na verdade, ela tentou suicídio, né, se jogando da janela, e ela tá no hospital quase morrendo. E ele já vai lá, aluga, e ele e o senhorio, né, e aquela zeladora ficam, não sei se ela vai morrer e tal, mas enfim, vamos ver o que dá. Assim, eles dão aquela mutreta para ele conseguir ficar no apartamento, né? E assim, como acontece na trilogia dos apartamentos, né? Você tem todo o cenário dentro de uma grande metrópole, né? E nesse não é diferente. E você vê, né? Até o próprio figurino dele, ele tá sempre de terno e gravata, né? Com o cabelo, né, super bem arrumado, né? Ele parece ser um menino criado pela avó. E aí ele chega, né, no apartamento. Então, claro, né, você tem todo esse processo aí dele conseguir alugar esse apartamento, mas é curioso que você não consegue, né, imaginar uma pessoa como ele, né, como ele se veste, né, de uma forma bem conservadora, né, e morar num apartamento daquele, né, que é um apartamento já, um prédio, né, antigo, né, um apartamento sujo, né, inclusive todo mobiliado com as coisas da mulher, né, que estava para morrer, né, e morre também. Então tem esse lado que te traz para o personagem, te convence, né, como sendo uma pessoa simples no começo, para depois, né, ele começar todo aquele processo, né, de delírio, né, de loucura, e aí se tornar uma outra pessoa, né, completamente diferente, né. Depois a gente pode falar um pouco de spoilers em relação a personalidades, ele começa a absorver um pouco da pessoa que morreu, né. Então são várias coisas que você pode tirar desse filme, né? Então você pode analisar como realmente ele, né, se tornando uma pessoa paranoica, mas ao mesmo tempo você percebe que também as pessoas ao redor dele, os vizinhos, eles fazem, né, com que que ele entre nessa paranoia, né? Então existe uma xenofobia ali, né? O fato de ele ser um polonês, né? Ele é um cidadão francês, né? Mas ele é polonês, toda hora ele tem que ficar explicando isso. But I'm a French citizen. Né, e parece que ele não consegue ser aceito por isso, né? E de alguma forma, por mais que ele entre nessa paranoia, você pode interpretar que as pessoas levam ele para essa paranoia, né? Por causa dessa xenofobia, né? De não aceitar do jeito que ele é. E tem várias coisas dentro do filme, né, que te levam a tentar interpretar dessa forma, né? Até quando ele começa a morar lá, ele vai
ele visita, né, a lanchonete, não, o café, né, que é próximo dele também, e esse café, as pessoas lá dentro começam a oferecer para ele tudo que a antiga inquilina gostava, né? Então ele deixa de tomar café, começa a tomar chocolate, deixa de fumar tal marca de cigarro, que eu não lembro qual é o nome, para começar a fumar Marlboro, que é o que ela fumava também. Então parece que existe um complô aí geral que quer deixar ele, né, de uma forma louco, né, paranoico, e aí, né, spoiler ou não, para ele ter assim até o mesmo final aí do que vai ter também essa antiga inquilina. Eu acho que o filme tem tantas camadas, você pode analisar como uma pessoa, né, tanto louca, né, paranoica, mas você pode pensar que o meio está fazendo ele sentir assim, né, e aí e até chegar no final mais brutal. E assim, concordo com você, o filme ele tem uma cadência impressionante, né, acho que até na primeira hora você nem percebe exatamente que o filme que ele vai, né, descambar para a forma como vai acontecer depois, né? Porque ele é bem normal, né? Assim, nessa primeira hora, né? No começo, você até suspeita que o filme vai seguir uma linha quase de um thriller de investigação, né? Ele investigar o porquê que a mulher é Simone, né? Simone, eu não vou lembrar o sobrenome. Simone Chu. A antiga inquilina, né? isso. Isso, antiga inquilina. Você até acha que o filme vai seguir para uma linha mais investigativa dele tentando descobrir o porquê ela se suicidou. Essa primeira hora é quase isso, né? Até, só que depois a perspectiva muda completamente. E você percebe, aí você vai descobrir também que ela não era uma pessoa também aceita, né? Como ele sofreu preconceito, né? Por não ser francês, né? Talvez até pelos vizinhos conservadores, ela também é uma pessoa diferente, né? Então, claro, né? Você percebe que ela também não era aceita. E aí, assim, de alguma forma, ele acaba repetindo, né, os passos dela, né? Até ter o final mais chocante. Mas, enfim, né? Entrar em toda essa paranoia, hein? Não, e assim, o filme ele tem uma maestria em alguns detalhes que é impressionante, né? Você falou a questão do figurino dele, né? Ele sempre lá de terno, cabelo penteadinho e tal, e é estranho ele ir alugar um apartamento naquele local. É estranho mesmo, é um peixe fora da caixa. Peixe fora da caixa. Como é que é? Só que daí você percebe o seguinte, ele sofre pressão de todos os lados da sociedade, porque quando ele tá com os colegas do trabalho, como eles se vestem? Eles se vestem daquele jeito, terninho, tal, tudo mais, então é como se ele tivesse encaixado ali. E é engraçado que, assim, ele nunca consegue ter voz ativa. Bem no começo do filme, ele tenta negociar o preço do calção para locação, aí é 5.000 francos, alguma coisa assim, e ele fala, puxa, é muito, eu tenho 4 em dinheiro, não sei o que, só que quem sai por cima acaba sendo o senhorio. Aquela zeladora também, todas as interações desse personagem com os outros acabam saindo por cima. Até naquela cena do cinema com a Stella, que é uma cena maravilhosa, né, que a Stella era amiga da Simone, né, daí ela ficou chocada com a tentativa de suicídio da Simone, ela conhece o Trelkovski ali no hospital, eles decidem ir no cinema para dar uma relaxada, e daí ela começa a passar a mão nele, e não ele nela. Então, assim, ela tomou a atitude, mesmo que ele já tinha um interesse mais sexual por ela. Então, tudo isso é muito interessante. E vem de um filme extremamente romântico, né? Operação... Operação Dragão. Talvez ela mesma tenha escolhido. E assim, é super interessante, porque daí ele tá no prédio e daí ele tá lá com os amigos, aí o pessoal reclama do barulho. Aí quando ele tá na casa de um dos amigos do trabalho, você já vê que é uma casa muito maior, então é um cara que mesmo que esteja na mesma empresa, no mesmo trabalho, ele tem um poder aquisitivo muito maior que o Trelkovski, justamente por ser um cara mais impositivo, né, esse colega dele. Então provavelmente ele pleiteou mais promoção, ele foi mais atrás das coisas, assim, em termos de cara de pau. O Trelkovski, que a gente imagina que ele é mais retraído em todos os sentidos. Então o colega dele da mesma empresa está muito melhor que ele, financeiramente falando. E quando ele está lá no prédio, ele fala, Trelkovski, eu vou te mostrar como é que se faz. Aí ele faz muito barulho, chega o vizinho para reclamar,
E ele fala, não, ó, cara, eu vou ouvir nesse volume, vou até aumentar, cai fora, enfim, né, alguma coisa assim. O amigo dele meio que mostra pro Trelkovski, pô, cara, olha só como que tem que fazer, né? E assim, então, essa pressão que o Trelkovski sofre é de todos os lados, né? Talvez a única pessoa que não pressione seja a própria Stella, que você falou justamente por também ser uma pessoa diferente. Mas os vizinhos dele, todos eles o pressionam. O cara do café, como você falou, que antes de perguntar o que ele quer, ele fala, você tá alugando lá o apartamento da Simone? Ela tomava chocolate, toma chocolate aqui. Não tem aqui sua marca de cigarro, tem essa daqui, ó, o Marlboro, tal, toma, fuma esse. Então, todo mundo impõe coisa a ele. Essa questão dele ser um peixe fora da água, toda essa questão da xenofobia que você disse muito bem, com certeza tem muito da própria bagagem pessoal do Polanski, né? Ele saiu da Polônia, tal, foi separado dos pais, a mãe morreu em Auschwitz, enfim, tem toda uma história pregressa pessoal do Polanski que com certeza influenciou muito ele a fazer esse filme, tanto é que ele é o próprio protagonista, né? E ele faz muito bem, né? E é interessante que quando a gente pega a trilogia do Apartamento, né, com Repulso ao Sexo, O Bebê de Rosemary e o fechamento aqui com o Inquilino, os dois filmes anteriores, eles trabalham muito com a paranoia pela perspectiva feminina, porque ambas as protagonistas dos filmes anteriores são mulheres e, no caso, é algo do masculino que invade o mundo delas. Aqui, não é só o mundo masculino que invade, é o mundo todo que invade, e ao mesmo tempo o protagonista tem o lado dele masculino e depois ele deixa aflorar o lado feminino também. Ele é todo pressionado. Isso é muito, muito interessante, porque a gente percebe que ele começa a ficar incomodado, né? E assim, agora, bom, pessoal, os spoilers que a gente até soltou alguns aqui, mas assim, não é o tipo de filme que tem aquele plot twist, que o plot twist é o mais interessante. Não, o filme é todo interessante, como o Paulão falou, ele é cheio de camadas, então spoilers da trama em si não vão estragar a sua experiência caso você ainda não tenha assistido. Então, só pra gente se garantir aqui, se você não quer tomar mais nenhum spoiler desse filme, pausa esse vídeo, assista o filme e depois volte, tá bom? Porque agora a gente vai já falar, enfim, se sentir livre para soltar spoilers. Vai continuar a falar de spoiler. Vai continuar a falar de spoiler. Por quê? Bom, a partir de agora, hein? Então, Arthur, dá uma sirenezinha aí. Porque como o Paulo falou, né, que ele começa a se tornar a Simone, isso é praticamente literal, né? Então ele começa a imitá-la, por assim dizer, né, em todos os níveis. Primeiro as pessoas em volta o pressionando, né, como se ele fosse a Simone, e chega uma hora que ele começa a agir como ela, né? E até ele tenta lutar contra isso, né, no começo. Não, eu não sou a Simone, eu não sou a Simone, mas ele se veste como a Simone, né, porque ficou um vestido dela lá no armário. Ele arranca um dente da boca e esconde, onde a Simone também escondeu um dente lá. Ele se maqueia como quer dizer, eu ia falar que ele se maqueia como ela, tal, mas em nenhum momento nós vemos o rosto dela, né? Nem fotos, nem nada. Não, a gente não sabe o rosto da Simone, né? Isso também é bem interessante. É claro que aquele final, meio além da imaginação, né? Aquele final, acho que libera para a gente pensar qualquer coisa. Se, de fato, ele é um looping de Simone Trelkovski, ou se de fato aquilo é piração da cabeça dele, ou se é simplesmente uma questão de narrativa mais poética mesmo. Então, enfim, como autor, como arte, ele se libera a fazer isso. O que é interessantíssimo, né? Porque aquele grito é um grito de agonia absurdo, né? Absurdo. E a cena que vem anterior também, que ele tenta se matar, aí não consegue, aí ele sobe a escada de novo. E assim, ele tenta se matar e todo mundo ali atrapalhando até na tentativa de suicídio dele. Então ele tem pressão em todos os momentos, até na escolha da própria vida, né? E até, a gente falou de xenofobia, até de alguma forma parece um alívio até para esses moradores. Ninguém se preocupa tanto, né, com a morte dele ou não, né? Enfim, porque ele realmente era um outsider ali. E quando você estava falando de outsider,
É curioso que mesmo no grupo dele, né, de amigos, ele também era, né? Acho que ele não era aceito em nenhum lugar, né? Ele era diferente já nesse grupo. E aí o que você falou, né, dele se tornar, né, a antiga inquilina de diversas formas, inclusive até certas alucinações, né? Porque tem um momento que ele vai no banheiro, você já tinha, né, a informação de que ela tinha uma relação, né, com o Egito também, aí ele vai lá, ele vê aqueles hieróglifos, né, dentro do banheiro, também ele faz alguma conexão nesse sentido, então tudo caminha, né, para ele se transformar nela, de alguma forma, mas ao mesmo tempo você pode interpretar várias coisas, né, como você deu o exemplo do Bebê de Rosemary, uma diferença, né, por mais que a gente fala de paranoia, né, de você estar em grande metrópole, né, e você ter, né, a ambientação, né, que vai influenciando você a agir de certas formas, nesse, né, no Inquilino, ele realmente você pode interpretar de várias formas. O Bebê de Rosemary, você tem uma resposta no final. Não que te dê um alívio, né, no Bebê de Rosemary, mas você tem uma resposta lá, né, uma confirmação. E no Inquilino, você não tem confirmação nenhuma, né? Então, você pode interpretar de diversas formas. Você pode até interpretar que ele está sendo possuído por ela. E aí, um outro ponto que você estava até comentando, né, dele se encaixar em uma coisa ou outra, né, que uma forma que o Polanski trabalha muito bem é a composição das cenas, né? Por mais que você tenha todo esse processo dele, né, de diálogo com as pessoas, que você já entende, né, como ele é uma pessoa retraída, e as outras pessoas, né, não se interessam por ele, você tem a composição de cenas em diversos momentos, né? Tanto no momento aquele momento, né, que ele está numa praça, um parque, que tem aquela composição da cena que ele está sozinho sentado, né, numa cadeira, que mostra, né, a solidão, a total solidão dele, que aí ele vai lá e vai dar um tapa no menino. O Polanski deixa muito claro que é um menino com algum tipo de deficiência na boca, né, Sim. mostrando que ele também é um estranho. Filthy little brat. E aquilo, o jeito como ele fala, né, que ele fala "you little bastard", né, alguma coisa assim, só que ele fala afinando um pouco a voz. Eu não tinha parado para pensar nisso. Você falando agora me lembrou isso, aí me veio na cabeça. Pode até ser uma repressão que ele tinha na infância, sei lá, da própria mãe, né? Porque parece muito isso, né? You little bastard, né? Seu pequeno pestinha, seu pequeno bastardo, alguma coisa assim. Então, porque o jeito que ele fala, né? A voz dele tá diferente ali, né? Então pode, ou não, né? Pode não ser. Não, Né? pode. Aliás, assim, eu estava falando com você um pouco antes, né? Eu acho que, cara, tem tanta coisa nesse filme que só revendo para você começar a pescar outras coisas e até tentar entender, né? Exatamente. É difícil, né? Acho que é difícil você entender por completo. O filme é bem subjetivo, né? E eu acho que essa que é a maravilha dele. Eu vou rever, não sei exatamente quando, mas com certeza irei rever e com certeza vai gerar outro impacto em mim. E só para finalizar, né, duas coisinhas, né? Você citou a questão do Egito, né, aquele fascínio por faraós, né, tudo mais que a Simone tinha e ele passou a ter também. E ambos ficam mumificados, né, no final da vida, né? Sim, mumificados entre aspas, né, que eles ficam tão enfaixados, parecem múmias, né? E outra questão, o próprio título do filme já denota uma superioridade dos outros perante o personagem, assim, até do espectador. Porque o título do filme, em português, é O Inquilino, em inglês é The Tenant, que significa o inquilino, em francês é Le Locataire, que é o inquilino também. Então, enfim, não é questão de tradução nem nada. Todos os títulos, né, enfim, os principais, né, o inglês, porque é uma produção junto com a França também, então a gente tem o título em inglês e o título francês, todos eles dizendo o inquilino. Então, assim, quando a gente fala que alguém é um inquilino, nós estamos olhando este personagem com essa outra visão, com a visão, enfim, do senhorio do prédio, tudo mais. Ele é um inquilino. Ele não é o Trelkovski, né? O nome do filme não é Trelkovski. O nome do filme não é eu me tornei Simone, né? Embora seja um Paranoia. filme que ele é quase em primeira pessoa, né? Porque, enfim, todas as cenas são com o Trelkovski, a gente vê tudo, entre aspas, na visão dele, mas ele sofre até essa pressão dos espectadores, né? Do filme em si, porque trata ele é o inquilino, então tem algo mais importante e ele é definido a partir desse algo maior, né? Que no caso seria
seria o prédio, né? Então é interessante que nem o título do filme, nem o próprio realizador dá brecha para o seu protagonista, né? Não, ele vê ele como algo menor, né? A perspectiva diante do protagonista é sempre a partir de algo maior, né? Nós nunca vamos vê-lo elevado. Os únicos enquadramentos que tem em contra-plongée, que é quando a gente olha o protagonista de baixo para cima, que a princípio é para enaltecer, é quando ele vai se jogar. Então, ele está lá no alto, mas não é um ápice. Pelo contrário, é o primeiro momento antes da queda, né? Então, verdade. Puxa, a composição sensacional mesmo, é um filmaço. Sim, sim. E a própria ambientação também, né? Você tem uma Paris que poderia ser romântica, né? E ela é toda cinza. Você está, né, num prédio todo acabado, né? Então, você não tem nenhuma fuga, né, visual, assim, aquele ponto de fuga que a gente vê muito em fotografia, você não tem aqui, né? Exatamente. Cara, é um grande trabalho do Polanski, cara. Sem dúvida, um dos melhores filmes dele, cara. Bom, gente, então é isso. Valeu. Espero que vocês tenham gostado desse papo aí sobre o Inquilino. Pra gente foi bem legal rever e falar sobre esse filme. Exatamente. Se você também curte o Inquilino ou curte outras obras do Polanski, se você quiser que a gente fale de alguma obra do Polanski que ainda não falamos, deixe aí nos comentários também. Fale aí qual é o seu filme favorito dessa trilogia dos apartamentos. E é claro, like aqui no vídeo, compartilhe com aqueles seus amigos e colegas que podem se interessar aí pelo tema. Visite nosso site formigaelétrica.com.br e se você ainda não conhece o nosso podcast, o FormigaCast, ele é quinzenal, tem lá no Spotify, enfim, qualquer agregador de podcasts você vai achar. Então é isso, pessoal. Até semana que vem.